Só repetindo, então, a gente vai fazer aqui a leitura desse poema do Tiago de Mello, que se chama Para os que Virão. Como sei pouco e sou pouco, faço o pouco que me cabe me dando inteiro. Sabendo que não vou ver o homem que quero ser. Já sofri o suficiente para não enganar a ninguém, principalmente aos que sofrem, na própria vida, a garra da opressão e nem sabem. Não tenho sol escondido no meu bolso de palavras. Sou simplesmente um homem, para quem já a primeira e desolada pessoa do singular foi deixando, devagar, sofridamente, de ser, para transformar-se, muito mais sofridamente, na primeira e profunda pessoa do plural. Não importa que doa, é tempo de avançar de mão dada com quem vai no mesmo rumo, mesmo que longe ainda esteja de aprender a conjugar o verbo amar. É tempo, sobretudo, de deixar de ser apenas a solitária vanguarda de nós mesmos. Se trata de ir ao encontro, dura no peito, arde a límpida verdade dos nossos erros. Se trata de abrir o rumo. Os que virão serão povo, e saber serão lutando. Então, na formação de hoje, a gente vai ter presentes aqui conosco a Ruth Rodrigues, da direção estadual do MST, dirigente do setor de produção e coordenadora do Armazém do Campo, a Bia Nunes, que é professora, graduada em gestão pública, ex-conselheira tutelar, nascida no Quilombo Maria Pomba, no Rio de Janeiro, e presidente da Aquilerge, Associação das Comunidades Quilombolas do Rio de Janeiro, a Selma de Aldina, quilombola do Espírito Santo da CONAC, Coordenação Nacional de Articulação dos Quilombos. A gente, nas formações, costuma iniciar com um tempo de fala de 20 minutos para cada um, para apresentar, se quiser complementar um pouco da sua trajetória pessoal, ou já partir direto para o tema da formação, pode ficar à vontade. Alguém tem preferência para iniciar? Boa tarde a todos, todas, todes. Eu posso começar. Obrigado, Selma. Então, pode iniciar, tem 20 minutos para a fala, mais ou menos. Bem-vinda, muito obrigado pela sua participação. Bom, boa tarde, né, de novo, a todas, todas e todes. Quero aqui, primeiro, agradecer, em nome da Mariana Trota, o convite, e aí agradecer a todas as pessoas envolvidas nessa atividade, dizer que é muito bom a gente estar aqui para a continuidade das reflexões, né? Bom, meu nome é Selma Dealdina, como já foi apresentada, sou quilombola. Estou falando aqui de São Mateus, né, no interior do Espírito Santo. Francisco, eu só peço que você vá me ajudando aí, porque eu falo demais, e para controlar o meu tempo, por favor. São 17h11 que eu comecei, né? 21. Tá, mas eu vou tentar Pode deixar me que, coordenar. quando estiver se aproximando, eu aviso. Por favor, obrigada. Então, como eu estava dizendo, eu estou falando de São Mateus, no estado do Espírito Santo, sou do território Sapê do Norte, né, território quilombola Sapê do Norte, moro atualmente no quilombo Morro da Arara, e faço parte da CONAC, que é a Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas. É um movimento que nesse ano, agora de 2022, completa 26 anos, né, de luta e afirmação em prol da pauta quilombola, em defesa não dos territórios, em defesa do povo, em defesa da permanência dos quilombolas nos seus respectivos territórios, sejam eles rurais ou urbanos, né, diante desses mais de 6.330 quilombos existentes no Brasil, em 24 estados da federação, todos os biomas, né, todas as regiões onde tiveram resistência negra quilombola, e esse espaço, né, que a gente sempre diz que é um espaço de reflexão, um espaço de troca, é um espaço ancestral, um território importante, não só para nós quilombolas, para a luta, para os negros e negras desse país, mas principalmente do Brasil, um país extremamente racista e que não conhece a sua história, que não conhece ou desconhece ou que inviabilizou
ou tornou invisível a luta, né, dos negros e negras desse país. Né? Então, a gente vem fazendo a gente sempre diz que se a gente joga no Google para olhar o significado da palavra quilombo, tá lá sempre dizendo que é o espaço de negros fugidos. E a gente ressignifica a questão da fuga, dizendo que a fuga, naquele momento, era um ato revolucionário, era um ato de coragem, era um ato principalmente para salvar as vidas das pessoas que faziam a luta para que nossos ancestrais e que os demais também pudessem romper aquele sistema escravocrata, desumano, mas também o sistema que colocou os corpos pretos numa situação que a gente vem colhendo o racismo, vivendo através do racismo. Desculpa, tem um cachorro aqui. Deixa eu ver se vai ajudar. Vivendo essa questão do que o racismo é para nossas vidas e o que ele representa para a luta negra, mas também esse espaço de resistência. E aí, falando rapidamente aqui da tema, né, que a gente está aqui para fazer as reflexões, que é sobre o combate à fome, a luta, né, dos quilombolas, né, aqui, tem um movimento ou uma fala, uma leitura muito importante, né, e recomendo para quem ainda não leu, que é Quarto Despejo, de Carolina Maria de Jesus, que foi uma mulher visionária, revolucionária, e que demorou mais de 60 anos para ser reconhecida como tal, principalmente como escritora. E quando a gente lê Quarto de Despejo, o que parece para nós é que Carolina Maria de Jesus está vivendo agora, em pleno século XXI. E nesse atual momento que estamos passando, de violações, de retirada de direitos, de violência, de assassinatos de lideranças, de criminalização dos movimentos sociais, de assassinatos corpos trans negros, de assassinato de crianças negras, assassinato das mulheres negras, assassinato de lideranças quilombolas, enfim, num momento de que os nossos corpos estão cada vez mais flexível ou na mira, não é flexível, na mira daqueles que tentam calar nossas vozes e tentam retirar ainda um pouco do direito que a gente conquistou. E aí eu quero trazer minha reflexão aqui para a gente poder conversar, muito da questão atual do que nós estamos vivendo hoje, né? É público e notório a situação que o país está vivendo. É público e notório a situação de desemprego, de fome, né? E a gente passou por uma situação há poucos dias, que foi essa questão das chuvas em territórios quilombolas, em territórios que deixou isolados comunidades, que deixou isolado pessoas, que estamos tentando, né? Inclusive a gente no início dessa semana, a gente conseguiu resgatar a doutora Versilene Dias, que é advogada quilombola, que estava dentro das pessoas que estavam isoladas pela chuva. E naquele momento, né, após a tragédia, vários rios, ribeirões que se encheram diante de toda a crueldade que a gente pratica com a natureza ela também revida, né? Óbvio, toda ação tem reação. E nesse contexto, nas reuniões que a CONAC realizou com as lideranças da Bahia, de Minas Gerais, de Tocantins, de Goiás, do Maranhão, que está sob aviso, né, lá a qualquer momento, a conversa com essas lideranças, ou a conversa dessas lideranças para conosco, era o enfrentamento, era fome, era alimento, era água potável. E aí, uma sensação de impotência, uma sensação de
de você ouvir todo aquele relato, né, das pessoas que as casas foram arrastadas pela água, ou que as casas foram arrastadas pelas barragens, né, dos crimes ambientais que são cometidos pelas grandes empresas, ou as plantações que se perderam, animais, vidas, pessoas, né, ou os bens materiais, mas as pessoas também preocupadas com o outro, com a outra, com o vizinho ou a vizinha que estava sem notícia, ou com as mulheres que estão grávidas e que precisam ir para o hospital para poder dar à luz. Mas a preocupação de todo mundo era exatamente o que essas pessoas vão comer, né? Porque você está sem comida sem água, significa que todos os outros direitos que a gente tem, eles foram violados, né? Na nossa luta, que é a luta pela terra, pela permanência na nossa terra, no nosso território ancestralmente ocupados, na certificação desses territórios, na titulação desses territórios, na luta pela reforma agrária, né? Na luta pela reparação histórica aos povos quilombolas, ao povo negro, os nossos territórios, que são territórios de sobrevivência, de subsistência, para plantar alimentos, para colher, para vender o excedente, mas principalmente para se manter em cima daquele território. E sempre a gente. E essa questão da fome, ela é muito ligada. E eu falo isso de uma experiência pessoal própria, né? Quando a gente saiu do quilombo, que perdemos nossas terras para a monocultura da cana-de-açúcar, que a gente veio para a cidade, tudo que na roça, eu, quanto criança, uma criança de 9 anos, pegava, jogava fora, comia, ou dava para o porco, que era uma banana, um abacate, uma manga, né, um beiju, às vezes, né, jogava fora. Eu descobri aos 9 anos que aqui na cidade, tudo que eu quisesse, aquilo que eu jogava fora, aqui na cidade eu teria que pagar, né? E essa descoberta, ela foi importante, não só para me valorizar, né, o que meus pais produziam na roça, os meus tios, meus primos, avós, né, que todo mundo produzia, mas principalmente para entender da lógica, né, de como essa mola que a gente vive que é do capital. E eu sou uma pessoa que passei fome, né? Eu sou a irmã mais velha de 6 irmãos, eu sou a mais velha, e eu, por muitas vezes, ia para a escola, pegava aquele copo de merenda na hora do recreio, comia o primeiro, e no segundo eu trazia para casa para os meus 3 irmãos, que é a Domingas, o Fernando e a Matilde. E naquele processo, eu descobri que mãe não sente fome, porque a minha mãe nunca tinha fome. Né, chegava aquele copo, né, mini, ali, 2 colheradas para cada um, e por muitas vezes aquilo foi a nossa refeição do dia. Ou minha mãe colocava mais água para render, né, aquilo ali para poder virar uma grande água, uma coisa aguada, com sabor, para a gente poder comer. E falo, e assim, e quando eu ouvia aquilo, né, e senti, a gente foi para um bairro, que era um bairro, a princípio, uma tentativa de ocupação do MST que não deu certo, ou por pessoas que estavam à frente do MST, e que aí, infelizmente, houve um desvio de intenção do que era eu estava dizendo da questão que o bairro que a gente foi morar era um bairro que era uma tentativa de ocupação do MST e que não foi bem sucedida. Então, ver todas aquelas pessoas naquela situação, um bairro extremamente negro, com pessoas negras, sem escola, sem esgoto, sem tratamento, sem água, que a água era a cada 15 dias no carro-pipa, sem trabalho. Então, é nessa situação, né? E quando a gente fala na questão de território,
Não importa se o meu corpo preto está no campo ou na cidade, se está na água ou na floresta, se está na comunidade, no coração do Rio de Janeiro, ou está no quilombo, também no Rio de Janeiro. Os nossos corpos são colocados a todos os momentos nesses espaços, e espaços que nos negam o tempo todo o direito de ter o mínimo, que a gente está falando especificamente aqui de ter dignidade, que é para, além de botar comida na mesa, é para além de ter uma casa própria, que é além de ter direito à saúde, além de ter direito a uma vaga escolar, né, o que a gente vê aí, mães dormindo em filas de escola para garantir, para ter direito à vacina, né, para ter direito a ao que a gente, enquanto cidadão, cidadãs, a gente tenta cumprir a Constituição, e que a gente vê nesse momento a Constituição sendo banalizada, colocada dessa forma. Então, quando a gente traz para o contexto das comunidades, dos quilombos no Brasil, e aí a gente está falando de quilombos de suas variantes, quilombos que produzem alimentos saudáveis, quilombos que trabalham da sua forma de organicidade, seja no turismo, seja na agricultura, e também os que fazem enfrentamento aos grandes projetos de desenvolvimento, que são projetos que desenvolvem, mas que são excludentes, projetos que trazem a miséria, que traz fome, que traz o desemprego, né? Esses grandes projetos que literalmente nós quilombolas estamos atrapalhando o desenvolvimento, atrapalhando o progresso desse país, porque eles querem as nossas terras, as terras que poderiam e que devem ser usadas para a produção de mais alimentos, para que pessoas pudessem, né, voltar, ter o direito ao acesso à terra e todos os benefícios, sementes para plantar, e água para poder irrigar, e maquinário para poder cuidar, e também direito à escola, à estrada, né? Agora é lamentável que a gente tenha que ter pessoas isoladas porque as estradas não estão seguras para transitar. Os rios cheios, perigoso, as pessoas se arriscando para poder chegar num lugar um pouco mais seguro. Então, nesse contexto, e aí eu quis trazer para esse atual momento que nós estamos vivendo, porque todas as formas de violar os nossos direitos são questões institucionalizadas e questões legais, né? Tudo é legalizado, né? Então, a CONAC mesmo teve que entrar com uma DPF em setembro de 2020 para exigir que o Estado brasileiro aplicasse, garantir que o Estado brasileiro designasse doses de vacinas para os quilombos no Brasil, né? Então, a gente teve que o STF demorou 5 meses. Então, a gente ficou de setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. Em fevereiro de 2021, que o STF se manifestou. E a gente teve que lidar com várias situações. Desvio de vacina, prefeito que pegou as vacinas que eram para os quilombolas e vacinou a família, governador que pegou as vacinas que eram para os quilombolas e colocou para a polícia, e desviou para outras, e vacinas que até hoje a gente não teve conhecimento para onde é que foram parar. Assim como, né, entre outras questões. Então, aqui, né, acho que já estou indo para o meu encerramento, né, a gente já está aqui há algum tempo já fazendo essas reflexões, e estou trazendo para esse atual momento, porque eu acho que é público e notório o conhecimento da volta ao mapa da miséria, da volta à pobreza, né, de todas essas, como é que se diz? Essas situações que a gente tem que passar por esse espaço, né? Passar para permanecer nesses espaços. Então, a gente pode fazer como é que se diz? Uma reflexão de como é que nós estamos sendo colocada nesse jogo, colocada de uma certa forma cruel, vil e desonesta,
mas também muito consciente de que tudo é fruto e tudo alimentado e patrocinado pelo racismo que vivemos. Seja o racismo na sua modalidade, seja ele racismo estrutural, o racismo ambiental, o racismo de todas as suas nuances e todas as suas formas singular que o racismo tem de interferir, de ferir, de matar e violar os corpos pretos nessa nação. Então, não titular território para quilombolas é uma questão racial, é uma questão da atuação do racismo, sucatear o INCRA, a Fundação Cultural Palmares, é uma forma de querer nos colocar achar que vai nos colocar no nosso devido lugar, né? Cortar orçamento, não certificar, não titular, ter que entrar na justiça para garantir vacinas, agora ter que entrar de novo na justiça para garantir as vacinas para as crianças quilombolas, enfim, todas as formas que a gente tem que fazer para poder conseguir sobreviver, acredito, nessa pátria que nos exclui, que não nos aceita, que é racista e que também faz enfrentamento ao Estado brasileiro, que trabalha 24 horas para matar os corpos pretos desse país. Né? Na verdade, 25, né? Porque o Estado brasileiro faz hora extra para poder destruir o pouco, ou o que a gente vem conquistando há pouco tempo, que é fruto de uma abolição não terminada e das consequências que a escravização, que o processo de escravização teve para os nossos povos, e aí a fome, né, e o que vem desencadeando dela é tudo isso. Gente, obrigada. Acho que usei meu tempo. E se falei demais, desculpa. E agora eu vou chamar a Bia para continuar a formação. Bia, tá por aí? Boa tarde a todas e todos. Estou aqui tentando abrir minha câmera, mas não consegui. Estou por aqui, sim. Acho que é boa tarde, quase como boa noite. Eu vou fazer um pouco da contribuição da fala da Selma. Eu sou Bia Nunes, nasci no quilombo de Maria Cunga, no município de Magé, Baixada Fluminense. A gente entende que a chegada da Covid, a chegada da pandemia em 2020, ela veio mostrar para a gente o caos que, na grande realidade, a gente já tinha identificado que existe dentro das nossas comunidades, que é o total descaso de políticas públicas eficazes que possam atender a nossa população. Quando o isolamento social ele acontece, e aí a gente vai entender que não tinha como todos estarem em isolamento, porque por conta da sobrevivência, e a gente começou a ter uma preocupação muito grande, porque a gente se articulou, a CONAC se articulando nacionalmente, a gente se articulando aqui no estado do Rio de Janeiro, mas a gente tinha uma angústia muito grande, porque os testes não chegavam dentro das nossas comunidades. E a gente precisava que algumas comunidades recebessem esse teste, até por conta do isolamento natural que algumas comunidades já vivem e vivenciam bem antes da pandemia. E aí a gente vai ver o descaso total do poder público, dos gestores. A gente teve algumas barbaridades de imposição e de regras que foram constituídas pela política pública, pelos gestores públicos, que em cada cidade eles utilizavam uma regra diferenciada. Você é quilombola, mas seu marido não nasceu aqui, então seu marido não pode se vacinar, só você que vai se vacinar. E a gente teve aí, dentro disso que a Selma colocou, de desvio das vacinas, o teste ele não chegou, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, o teste ele não chegou nas nossas comunidades. E para que a vacina chegasse, como muito bem colocou a Selma, teve que ir para o enfrentamento judicial.
Então, assim, é muito complexa essa situação que a gente está vivenciando, né, e aí a nível nacional, porque parece que os gestores se apropriaram, né, daquilo que vem de cima para baixo, a coisa começa lá em Brasília, e os prefeitos, eles acabam também tomando essa atitude de descaso total, e em alguns momentos, para vacinar o nosso povo, eles pegaram como norte o IBGE de 2010. Né? Então, quando esse gestor ele chega nas comunidades, os que chegaram, tá, gente? Que não foram todas as comunidades que conseguiram vacinar o seu povo dentro da comunidade. A gente teve situações de ameaças de lideranças que estão até hoje sendo criminalizadas. E aí, você imagina, a nossa população ela tem que ir para a rua, bater de porta em porta, fazer esse levantamento para que garantisse, né, uma quantidade de vacina dentro da realidade atual dos quilombolas das nossas comunidades. E aí os prefeitos não aceitavam. Né? O secretário de saúde não aceitava. Aqui, imagina, a gente teve um embate, estamos até hoje brigando, porque a gente teve uma comunidade que eles fizeram uma regrinha de 5 dias de vacinação, vacinaram 2 dias, e não voltaram nem para a segunda dose, nem para a terceira dose. Então, assim, a calamidade, né, que eu digo que é uma tragédia, ela está acontecendo, sempre aconteceu, mas a pandemia, ela trouxe isso muito nítido, né? Ela trouxe essa situação para a gente. Nós perdemos diversas lideranças, assim como, né, o Brasil todo perdeu várias pessoas, mas nós perdemos aqui Tia Uia. Né? Tia Uia era uma das nossas criou de potência, de enfrentamento, com uma mãe de 112 anos, que é Boeva, lá em Búzios, no nome de Rasa. E quando a tia Uia morre, eu vou para o Palácio Guanabara tentar, de qualquer forma, falar com o governador a necessidade. E aí fui para o enfrentamento com o cara, ele não me atendeu. Né? E aí você fica ainda sendo perseguida politicamente dentro da cidade, dentro do Estado, que é o que acabou acontecendo comigo. Tive que sair da cidade pelo programa de proteção e fiquei fora da cidade durante 3 meses, por conta das ameaças de morte, mas, enfim. Diante de todo esse caos, ainda tinha fome, porque se o nosso povo não tinha como sair, né, para a cidade para vender seus produtos ou para trabalhar com turismo, como que a comida ia entrar na mesa do nosso povo? E aí começa, né, uma grande campanha nacional, a CONAC começa a catucar vários parceiros, e aí Crioula, Instituto Marielle, CONAC, começaram a fazer essa articulação nacional. Alguns parceiros aqui do Estado também que entraram com a gente, para que a gente pudesse levar para algumas comunidades o mínimo, né, o mínimo de dignidade através de alimento, de água, de álcool gel. Então, assim, a pandemia, ela deixou muito nítido, quem já sabia, mas agora eu acho que oficialmente, que o sistema ele vai fazer sempre de tudo para desqualificar a existência desse povo quilombola, que existe aí há trocentos anos, né? Vamos colocar assim, porque o nosso povo sempre existiu, desde quando chegou aqui, o nosso povo já chegou aqui existindo dentro do próprio navio negreiro, e a gente tem essa situação muito angustiada, né? Muita preocupação, porque a gente agora está na situação da vacinação das crianças, e aí, mais uma vez, a nossa população tem que ir para a rua para poder fazer esse levantamento, e aí parece ser fácil, mas não é fácil, porque cada comunidade tem uma quantidade de quilombolas, você tem uma comunidade que tem 100 quilombolas, mas tem uma comunidade que tem 4 mil, que tem 6 mil, e aí como que a liderança ela vai conseguir, sem o apoio do poder público, que já tem os equipamentos que deveriam trabalhar a favor e junto com as comunidades. Eu sempre falei que eu não confio, tá, em levantamento estatístico do poder público. Eu acho que esse levantamento do poder público ele tem que ser em parceria com as lideranças locais, porque a maquiagem vai continuar. A gente vai ter o censo 2021, 2022, e isso me preocupa muito, né? Porque quem são esses pesquisadores que estarão na ponta, que também não vai entender por quê? Porque falta esse conhecimento da população brasileira identificar o que são comunidades quilombolas. E essa dificuldade
dificuldade, né, esse apagamento, essa invisibilidade ainda existente no nosso meio, ela continua emperrando, né? O sistema ele vai sempre se remodelando, ele vai sempre se adequando, e o nosso povo sempre ficando à margem dos direitos já estabelecidos, né? Que estamos aí na perda de vários direitos já estabelecidos, e aí brigando agora, nossa briga é outra, nossa briga é para continuar e não perder alguns dos direitos, que já perdemos bastante, até outubro ou até dezembro de 2022. Então, a gente, e quando eu falo a gente, eu falo nós, né, a população quilombola, e os parceiros, a gente precisa intensificar mais dentro das comunidades a capacitação política para que o nosso povo possa ter como principal arma e argumento o conhecimento. Porque a partir do momento que o nosso povo tem e se apropria desse conhecimento, aí quando eu falo do povo, eu estou falando desses 4, 5 mil quilombolas de rasa. É fácil? Não. Nós sabemos que não é fácil. Vai ser fácil? Não, não vai ser fácil. Mas a gente, como sempre, a gente vai lutar para que isso aconteça. Porque a gente está aí no ano 2022, ano político, a gente sabe que o sistema invade as nossas comunidades, cooptando os nossos quilombolas, o nosso povo, que ainda vive nessa situação de vulnerabilidade. Eu falo aqui em casa, falo com alguns jovens, que eu trabalho com jovens, é o seguinte: quando tem enchente, quem é atingido? É o nosso povo. Quando tem fome, é o nosso povo. Então, tudo que acontece dentro do planeta, dentro do Brasil, em relação a necessidades, né, necessidades mínimas, é o nosso povo que sofre. Porque o nosso povo, ele enfrenta uma vulnerabilidade com toda a luta, porque o nosso povo é muito guerreira, né? E ele enfrenta isso, mas a luta, e se a gente falar que não é mentira, a luta cansa também, né? A luta cansa, porque você tem família, você larga a família, a Selma larga a família dela para poder tocar isso em Brasília, fulano larga a família, e a gente larga. A gente não tem essa preocupação de largar, mas entender que a gente precisa trazer mais parceiros, né? A gente, para poder conseguir chegar com alimento em algumas comunidades, a gente teve toda a dificuldade, porque o alimento chega, mas ele não vai andando. Então, você tem que fazer novas parcerias para você conseguir o deslocamento, para que aquele alimento pudesse chegar. A gente teve uma parceria, não me lembro se foi com a UFRJ, que foram uns médicos de uma turma de 15 anos atrás, que eles se organizaram também para ajudar algumas comunidades aqui dentro do estado do Rio de Janeiro. Enfim, a pandemia mostrou para a gente, né, assim, muito nítido e explícito, aquilo que a gente já sabia, mas isso nos assusta, porque o poder público agora também sabe, né? Ele sabe realmente o quanto a gente é vulnerável, ele sabe como nos tornar mais vulneráveis ainda. Então, é a gente contar com as parcerias, e aí eu acho que a universidade ela tem um papel fundamental nisso, é a gente contar com as parcerias para que a gente possa levar o conteúdo da nossa voz, a nossa fala, as nossas narrativas, para além das paredes, dos muros e das comunidades quilombolas. A gente precisa sensibilizar a sociedade, sim. Tá? A gente precisa sensibilizar, que ela venha conhecer o que são as comunidades quilombolas, né? A Selma colocou aí que no público, quando você entra, você vai ver uma narrativa ainda muito racista, né? Porque você sofre o racismo da pele e você ainda sofre o racismo por ser quilombola. Pelo fato da população não entender o que são comunidades quilombolas, o que é um povo quilombola, você também acaba sofrendo esse duplo racismo estrutural e psicológico, e por aí vai. Então, é a gente começar a estudar mecanismos, e aí junto com outras parcerias, para que a gente possa avançar dentro dos nossos territórios, né, para fazer um trabalho de enfrentamento com conhecimento, para que quando esses algozes
chegarem com seus carros, que chamam atenção, né? E entre outras situações, com mala de dinheiro, o nosso povo possa entender, não, é o fazendeiro que está aqui, né? Que está me vendo como senzala. E a gente começar a dizer, senhorzinho, por favor, volta para outro lugar, porque aqui o senhor não vai ter vez, aqui você não vai ter vez. Então, acho que a gente se apropriar disso, mas não somente a gente, de alguma forma a gente levar e verbalizar isso, não somente para as comunidades quilombolas, mas para toda a sociedade. Eu acho que a gente precisa desses espaços aqui, como vocês têm colocado, desde já eu agradeço pelo convite. O Ronaldo, quando me falou, eu falei, Ronaldo, não sei se vou conseguir entrar, porque eu estou saindo de uma outra reunião, mas aí consegui estar aqui com vocês, e é um privilégio estar aqui. E é a gente pensar junto de que forma que a gente vai avançar, porque a pandemia não acabou. A gente está aí nessa variante que vai e vem, e aí ela muda de nome, mas é ela que está aí, né? Da mesma forma, durante esses 2 anos, e os parceiros que a gente conseguiu em 2020, os parceiros que a gente tem em 2021, a gente não sabe se eles vão ter disponibilidade, disposição financeira para estarem conosco também em 2022. Então, é um alerta que a gente faz, né? Estamos aí ainda além da pandemia, com as enchentes, que isola mais ainda nosso território, que isola mais ainda a nossa população, né? E a gente precisa construir juntos mecanismos que nos possibilite avançar no nosso discurso, na nossa fala, nas capacitações internas, para que a gente possa sair, né, dessa situação que muitos ainda vivem, de vulnerabilidade total. Tá? A gente tem algumas comunidades que elas conseguiram já ter a sua autonomia, mas a gente ainda tem algumas comunidades que não conseguiram ainda ter a sua economia, a sua autonomia econômica. E eu acho que é isso, é a gente, através do diálogo, conseguir construir esse enfrentamento com conhecimento. Eu acho que o conhecimento é tudo. Né? Ele nos dá essas possibilidades de entender o que está acontecendo e ler entre linhas o que os caras falam, porque eles falam em francês, eles falam inglês, eles nunca falam de uma forma direta que a gente entenda. Então, é nesse romantismo que eles chegam, é nesse romantismo que eles continuam cooptando o nosso povo, e a gente precisa se reinventar, né, a todo instante, e contando com as parcerias e os parceiros que, na grande realidade, sempre estiveram conosco, e a gente também agradece assim, de uma forma muito gratificante, porque se a CONAC não botasse a cara e não fosse para o enfrentamento no Supremo, a gente ainda estaria, né, nessa questão da nossa população não conseguir chegar até o postinho para poder ser vacinado, porque existe ainda esse racismo estrutural. A gente teve comunidades inteiras, aqueles agentes de saúde humilharam esses quilombolas e começaram a jogar a população do bairro e da cidade contra aqueles quilombolas, dizendo que eles estavam tirando o direito deles de se vacinar. Então, mais ou menos por aí, a gente entende que hoje a gente, infelizmente, discute novamente a fome e a miséria, né? Que a gente, alguns anos atrás, já estava avançando, e esse retrocesso fez com que a gente chegasse nesse patamar de discutir novamente a falta de comida, a falta de arroz na panela, no prato do nosso povo quilombola. Então, acho que é mais ou menos isso. Eu espero ter contribuído com essa fala, e desde já agradecer a vocês por esse espaço. Não sei se eu passei do tempo, que eu também não contei, mas aqui eu encerro minha fala. Muito obrigada. Antes de passar para a Ruth, a gente acabou esquecendo de uma prática que a gente tem tido nas reuniões na JUP, de realizar a audiodescrição para fim de acessibilidade sempre dos convidados que estão aqui com a gente, né? Já que nem todo mundo pode assistir, ver o vídeo, então a gente realiza a audiodescrição. Então, antes de passar para a Ruth, como a gente não fez no momento da apresentação, eu queria só lembrar que a Selma,
que fez a primeira fala aqui, é uma mulher, negra, tá de óculos preto e vestido preto. A Bia, que acabou de fazer a fala, é mulher, negra, tá de óculos preto, vestido laranja, um colar dourado e com umas plantas no fundo. E agora eu vou passar a fala para Ruth Rodrigues, que é da direção estadual da MST, dirigente do setor de produção e coordenadora do Armazém do Campo. E a Ruth é uma mulher branca, tá de cabelo preto, óculos, com um vestido vermelho, eu acho, e uma bandeira vermelha no fundo. Então, Ruth, a palavra é sua. Só lembrando também, quem quiser fazer pergunta, pode já colocar pelo chat que a gente lê no final. Muito obrigado. A bandeira que não dá para ver inteira, mas é do MST, e a camisa também é do MST, complementando. Boa tarde, eu agradeço muitíssimo, né, todas as pessoas aqui presentes, principalmente a oportunidade de ouvir a Bia e a Selma. A gente tem uma pauta muito semelhante, né? Hoje o sol deu o ar da graça, né? E aí quem partiu, né, com grande trabalho foi o Tiago de Mello. E aí eu também trouxe uma poesia, porque ela representa imensamente esse momento que a gente está passando, e eu peço licença para poder ler. E aí a mística também alimenta, né, a nossa luta. Quando a gente pensa que vai desistir, a gente sabe que não pode, e aí a gente se alimenta, né, além dos alimentos saudáveis, através dos territórios que a gente resiste, também através da mística. Canto de companheiro em tempo de cuidados. Contigo, companheiro que chegaste, desconhecido irmão de minha vida, reparto esta esmeralda que retive em meu peito no instante fugitivo, mais infinito em que se acaba a infância, porque a esmeralda não se acaba nunca. Reparto, companheiro, porque chegas a este caminho longo e luminoso, mas que também se faz áspero e duro, onde as nossas origens se abraçaram, dissolvendo-se em paz as diferenças, engendradas na vida pela força feroz com que desune o mundo dos homens, que feitos foram para cantar juntos, porque só juntos saberão chegar para a festa de amor que se prepara. Porque tudo é chegar, meu companheiro, desconhecido. Meu irmão que plantas o grão no escuro e nasce a claridão. O tempo é de cuidados, companheiro. É, sobretudo, tempo de vigília. O inimigo está solto e se disfarça, mas como usa botinas, fica fácil distinguir-lhe o tacão grosso e lustroso que pisa as forças claras da verdade e esmaga os verdes que dão vida ao chão. O tempo é de mentira. Não convém deixar o menino livre da esmeralda. Melhor protegê-lo da violência, que amarra a liberdade em pleno voo. A sombra já desceu, e muitas falsas famintas se escancaram farejando. Cuidado, companheiro, esconde a rosa, espanta a mariposa colorida. É perigosa esta canção de amor. Cada um no seu lugar, na sua vez. Não descuidar na espreita do inimigo, que não dorme jamais e é cheio de olhos. E derramar a luz no instante certo, sobre a garra soturna do seu rosto. É uma espera que dói, mas o que vale é ter o coração por cidadela, acender uma tocha em cada metro de terra conquistado e trabalhar melhor, para que o chão floresça mais e o trigo erga bem alto o seu pendão, para a festa de amor, larga e geral, onde a fome, afinal, não vai dançar, porque não comerão somente os eleitos, porque são todos os que comerão. É por isso que estamos todos juntos. A nossa força tem o sortilégio da seiva torrencial da primavera. E o nosso amor palpita como os ímpetos das águas amazônicas profundas. É cantar, companheiro, e repartir o que é preciso ser do amor geral.
Ninguém será sozinho nunca mais, nem na solidão, nem no poder. Sempre contigo irei, e é quando canto que te defendo, e deito em tua lâmpada um azeite que dura a treva inteira, nesses tempos de cinza, em que a vigília, espada em flama erguida como a rosa, só poderá cessar quando outra vez, envergonhada, regressar à aurora, e que vai lavar de luz o chão amado, e seremos de novo, e simplesmente, meninos repartindo as esmeraldas. Tiago de Mello. Bem, então, cooperada, eu vou trazer um pouco também da nossa atuação, né, enquanto movimento que luta pelo acesso à terra e que, nesse momento, ainda mais se fortaleceu através da solidariedade, né, que todas as pessoas que conhecem o movimento e também se dão se dão a oportunidade de conhecer o movimento, né, e descriminalizar um movimento tão importante como é o MST aqui no Brasil. Desde o início da pandemia, né, que a gente se viu numa situação completamente contrária, né, nós tivemos que retornar às nossas áreas, a gente antes podia, né, o movimento de massas que vai para as ruas, né, reivindicar os seus direitos, a gente retorna às nossas áreas justamente para poder fortalecer e intensificar, na verdade, a produção dos alimentos, visto, né, a alta dos alimentos que nós tivemos, a carestia de tudo, de todas as condições de vida. Esses 2 anos a gente fez uma grande quantidade, né, de doação de alimentos, mas agora no último período, de dezembro a janeiro, onde a gente pôde ainda estreitar os laços também com a cidade, né? Nós fizemos a doação aqui no Rio de Janeiro de 20 mil cestas. Não, 2.000, desculpa, 20 mil é porque a gente gostaria de ter feito, né? De 2.000 cestas de solidariedade do Natal Sem Fome. E também foram nos territórios que nós tínhamos, não, que nós temos, na verdade, um pouco de trabalho, né? Porque como que a gente vai entrar nas comunidades, né? A gente entregou na Rocinha, no Cerro Corá, no Jacarezinho, em Manguinhos. E aí, como que a gente chega nessas comunidades, também para fazer o trabalho de base, numa situação muito emergencial, porque é isso, a gente precisa do alimento também para nos manter vivos, né? E aí também não é qualquer alimento, é a oportunidade de falar de onde que veio, né? Aquele arroz agroecológico que muitos conhecem o MST como sendo o maior produtor de arroz agroecológico da América Latina. Então, esse alimento, ele teve a oportunidade de estar na mesa, né, da classe trabalhadora durante o Natal Sem Fome. Então, a mesma feijão, a farinha, o suco, foi uma ceia, de certa forma, que a gente teve um retorno muito importante, né? Várias pessoas puderam dar esse retorno para a gente, né? As lideranças. E uma coisa interessante também durante essa campanha, que não só, né, pudemos entregar as cestas, mas também a formação de kits populares de biblioteca, em parceria, né, com a Expressão Popular. Então, todas essas comunidades também receberam kits para poderem fazer, montar a biblioteca e passar, para além dos alimentos, também a disputa das ideias. E uma coisa interessante, né, para além de tudo isso, que não é pouco e não foi fácil, né, assim, e a gente pôde fazer por conta da solidariedade que tiveram e tem, né, com o MST, as pessoas puderam fazer as doações e a gente montar essas cestas e poder fazer as entregas. Isso só é possível, né, entrar nessas comunidades, nas favelas, através das articulações, mas esse alimento saudável, ele se deu através da conquista, né, da terra, quando os trabalhadores rurais sem terra se organizaram para ocupar as terras, para poder produzir
E agora a gente vê esses frutos. E aí a gente se encontra no momento onde a reforma agrária popular é duramente atacada, todos os nossos territórios aqui no Rio de Janeiro, de certa forma, tem uma incisão, né, contrária à nossa permanência, e como ainda assim a gente resiste e pode chegar com esses alimentos, poder trazer mesmo a classe trabalhadora, que não do campo, né, mas da cidade, fazer essa aliança para que elas possam ter juntos, né, a gente poder concretizar a reforma agrária popular também através do princípio da agroecologia, como que são plantados esses alimentos, as novas formas, né, de relações humanas com a natureza. A gente tem visto, né, e também foi citado pela Selma, o quanto degradante é o agronegócio. Ela reside num estado que é duramente atacado, né, pelo agronegócio, como a produção de alimentos saudáveis não é bem-vinda, né? Não há política pública que possa incentivar, e aí não há vontade, justamente por conta do agronegócio, né, que é exportador, monocultor, que a reforma agrária, né, e a dignidade das pessoas que moram no campo e na cidade, elas seja estabelecida, né? Então, através dos objetivos do MST, né, e das campanhas de solidariedade, não foi só a doação de cestas básicas durante esse tempo. A gente pôde produzir as marmitas solidárias, que também são com os nossos alimentos, ou até mesmo a formação de agentes populares da saúde, né? Em tempos de tanta desinformação, a escassez de vacina e a não vontade, né, que a gente seja vacinado justamente para que a gente padecesse durante esse caminho. Foram várias atividades que nos permitiram chegar até agora, né, e que a gente pôde encontrar, né, pessoas e instituições também. A gente participou de muitas outras campanhas de solidariedade, além da Natal Sem Fome, para que esses alimentos de fato chegassem a quem está precisando, né? E é um momento que a gente vê que cada vez mais as pessoas estão precisando dos alimentos, porque ou você come ou você mora, você nunca consegue fazer as coisas ao mesmo tempo, né? Você está sempre tentando decidir ali qual é a sua permanência. Enfim, eu agradeço um pouco, desculpa aí ter enrolado um pouco a fala, mas estou à disposição. Muito obrigado, Ruth. Não enrolou, não. Foi ótimo. Muito obrigado pela leitura do poema também.